Culpa que você sente é o que te atrapalha a emagrecer. Inclusive, posso dizer que é o que vem te atrapalhando todo esse tempo. A gente vai ver nessa live aqui que o que te atrapalha no seu processo de emagrecimento não é a comida, não. Nunca foi sobre a comida. É sobre a culpa, é sobre o sentimento que a gente traz quando acha que está cometendo alguma falha na dieta. Então, sejam bem-vindas, muito bom dia, não é? Essa live aqui está acontecendo numa segunda-feira. E olha só que dia perfeito para a gente falar sobre a culpa, né? Não seria segunda-feira o dia mundial, não é? Da gente fazer alguma coisa para tirar a culpa dos excessos do final de semana? Então, hoje quero bater um papo com vocês rapidinho, sabe? Aquela segunda-feira para dar um tapinha de pelica, assim, para dar um sacode na gente e falar, ah, menina, volta para cá, né? Saiu aí do foco no final de semana? Então volta para cá agora. É para isso que serve essa live. Eu espero que você fique aqui comigo. Ela é uma, né, da sequência de lives que acontece pré-semana da virada de chave do emagrecimento. Então, eu crio, né, uma sequência de conteúdos que você vai acompanhando dia a dia. Você vai ver que aqui a sua mente vai, ó, explodir. Hoje, especificamente, a gente vai falar sobre a culpa. E eu vou até colocar aqui, né? Nos fixadinho nos comentários, porque pode ser que alguém entre depois e vai me pegar falando no meio do caminho e que as pessoas não entendam muito do que é que eu tô falando, certo? Antes de qualquer coisa, a gente precisa entender da onde vem o sentimento de culpa. E por que que ele, no final das contas, é a matriz, né, que atrapalha o nosso processo de emagrecimento, independente de qual seja o nosso viés emocional, independente de qual seja a sua ferida emocional. A gente vai ver que todas elas, de certa forma, levam a gente para o sentimento de culpa. E todo sentimento de culpa gera dentro de nós um outro sentimento, que é o de autopunição. Então, muito bom dia para quem está aí do outro lado. Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Então, tá bom. Já diz, né? Dentro da visão sistêmica, a gente costuma dizer que culpa é um sentimento que cabe às crianças. E antes de você ficar bravo comigo, vamos entender aqui por que que a culpa cabe às crianças, ok? Me acompanha nessa. Quando a gente é criança e algo acontece, a criança não tem possibilidade de ação para resolver qualquer problema. Então, eu vou falar um pouquinho mais profundo em relação às feridas emocionais, combinado? Então, dentro das feridas emocionais, imagina uma criança que derrubou um vaso e quebrou aquele vaso da mesa. Ela derrubou o vaso, quebrou, aconteceu ali, fez aquela sujeira. O que que essa criança aconteceu? Levou uma bronca da mãe, não é mesmo? O que é que ela pode fazer em relação àquilo que aconteceu? Nada. Ela vai tomar a bronca, ela vai ficar chateada e ela vai segurar aquele sentimento de ter causado um acidente, que muitas vezes não é intencional, não é mesmo? Porque criança tá ali, né, o tempo inteiro correndo, derrubando tudo, fazendo Criança é dinâmica mesmo, né? Criança não é adulto, né, gente? Criança é criança. Ela vai segurar aquele sentimento ruim. Só que a criança, ela não sabe olhar para fora. Então, olha que coisa interessante. A criança não sabe pegar e falar assim, ó, nossa, minha mãe brigou comigo porque eu quebrei o vaso. Ela não sabe colocar o sentimento para fora. Para a criança nunca é sobre o vaso. Para a criança nunca é a bronca da mãe ou se aquela mãe, por exemplo, bateu nela, né? Se a gente vai para um caso mais extremo, se ela ficou de castigo, enfim. Se essa criança foi castigada, ela nunca vai olhar para a mãe e dizer a minha mãe tá fazendo isso porque ela me ama, não é mesmo? Não vai. A criança recebe aquela bronca, aquela agressão, aquele, aquele gatilho emocional e ela diz: Eu não sou boa o suficiente. Eu é que fiz tudo isso aqui e agora a minha mãe não me ama mais. Principalmente quando essa criança passa por aquelas terapias de silêncio, né? Eu não estou aqui para julgar, nem para dizer o que é certo e o que é errado. Mas quando a criança fica de castigo, os pais ficam sem falar com ela por aquele momento. Então, essa criança vai lidar com aquele sentimento
de não poder fazer nada a respeito, sozinha. E isso gera dentro dela uma feridinha ali. Isso vai gerar dentro da criança a sensação de que ela é ruim, de que ela não é amada pelos pais, ela não foi boa para os pais. Isso também acontece quando a criança passa por uma situação onde, por exemplo, os pais trabalham demais. E aí ela nunca vai achar que os pais estão ocupados ou esses pais, né, estão tão envolvidos no trabalho que de repente não estão olhando para ela. A criança nunca vai achar que os pais têm um problema. Ela vai achar que ela é o problema. Então, tudo aquilo que a gente sente como culpa vem desse lugar. A gente traz de lá do fundo das feridas emocionais, quando de alguma forma eu achei que eu era a causa de todos os problemas. Por quê? Porque simplesmente eu não sabia resolver nada daquilo, nem me desculpar por aquilo. Pego aquela culpa toda para mim. Vou para a vida adulta agindo da mesma forma. Eu não sou boa o suficiente. Os meus pais não tinham tempo para mim. Não é porque eles trabalhavam demais, mas era porque eu não merecia. O trabalho era mais importante que eu. E a gente guarda todo esse sentimento de culpa. Volta para a criança e entende que a criança, toda vez que faz alguma coisa errada, o que que ela merece, gente? Geralmente, ela merece um castigo. Não importa que o que ela tenha feito tenha sido intencional ou tenha sido não intencional. Foi sem querer. Foi o que aconteceu, que nem quebrou o vaso, né? Poxa, quebrei o vaso, quebrou. Foi um acidente. Queria ter feito? Não, mas aconteceu. Então, aquela criança, ela não é acolhida. O que que acontece? Punição. Castigo. O sentimento de que ela está fazendo algo terrível, algo errado e que o mundo está muito chateado com ela, de que a mãe não a ama mais, de que ela não será mais amada por causa do sentimento de culpa. Daí é que a gente começa a entender qual é o nosso sentimento quando a gente tem uma regra. Então, imagina você está fazendo uma dieta, tem lá regras a seguir, mas você quebrou a regra. Você foi lá e comeu alguma coisa fora, ou você exagerou no chocolate, ou você teve um evento e você teve um dia não planejado, não é mesmo? Você teve um dia lá não planejado e acabou comendo alguma coisa que não estava previsto. Ou seja, existe uma regra e você quebrou a regra, assim como quando você era criança. Existiu uma regra e você quebrou a regra. Você gritou, você quebrou alguma coisa, você não levou a tarefa para a escola. Então, se eu quebrei a regra, o que que eu mereço? Eu mereço um castigo. Porque quem erra merece levar um castigo. E daí é que eu gosto de perguntar sempre para vocês: qual é o maior castigo para alguém que busca o emagrecimento? O maior castigo quando a gente busca emagrecer é não ter controle sobre a comida, é comer mais, é não conseguir dizer não. Então, de certa forma, olha, a nossa mente faz uma junção de todos esses elementos. Então, ela junta, não posso quebrar a regra. Quando quebro a regra, faço algo muito errado. Quando faço algo muito errado, não sou amada, não sou digna, não sou merecedora de nada bom, porque fiz alguma coisa errada. Esse sentimento de não ser boa o suficiente, não ser digna de emagrecer, não é? Você come um brigadeiro, o que que você faz? Se chicoteia, né? Dentro da nossa mentoria, a gente fala que é a nossa megera interna, que se chicoteia. Eu não mereço mais emagrecer. E se eu não sou merecedora, se eu sou uma pessoa ruim, se eu fiz tudo errado, se eu não sei lidar com aquele erro, muitas vezes porque eu fui uma criança exigida demais, que foi colocada sobre muita rigidez, não é? Eu não sei lidar, eu não sei flexibilizar a regra. Me vem um sentimento de culpa enorme. E esse sentimento de culpa vai me levar para um segundo momento, que é o momento da autopunição. Então, se eu sinto culpa, eu preciso ser punida pelo que eu fiz. Eu preciso pagar alguma coisa, né? Eu estou devendo, eu fiz alguma coisa errada, eu mereço ser punida. Autopunição.
É a crise de compulsão que vem depois do sentimento de culpa. Então, eu me sinto culpada, eu vou gerar em mim uma sensação ruim e aquilo vai me fazer comer ainda mais. Afinal de contas, qual é o maior castigo para a pessoa que busca o emagrecimento? O maior castigo para a pessoa que busca o emagrecimento é perder completamente o controle sobre a alimentação. Então, eu como ainda mais, me sinto pior ainda. E dali surgem as outras cadeias, né? Que aí eu desisto da dieta e eu acho que não serve para mim, eu acho que eu não sou boa para aquilo. Eu sinto a vontade de começar tudo de novo, porque eu joguei tudo, né? Por água abaixo, joguei tudo para cima no final de semana. E daí começa esse ciclo de sentimentos ruins em relação à comida. Então, de novo, né? Vamos transformar isso num ciclo para que vocês possam entender. Então, fui lá. Tudo começa a partir do momento onde eu acho que cometer uma exceção ou cometer um exagero é um erro. Tudo começa do eu estou quebrando a regra e geralmente não sei cometer erros. Eu estava até ontem eu estava dando uma aula para as minhas alunas e eu estava falando isso, que a maioria das mulheres acaba se perdendo nesse lugar de não saber flexibilizar o erro. A gente escorrega, come um negócio fora e a gente já pega o chicote. E é como se nada do que a gente tivesse feito antes daquilo servisse de alguma coisa. É como se a gente realmente fosse uma criança que quebrou um vaso e agora não há mais o que ser feito. E a gente merece um castigo ou uma punição, porque aquilo é irremediável. A sensação, o sentimento, matriz que vem aqui dentro é exatamente o mesmo. É algo que não tem reparação. Entende? E se não tem reparação, jogo tudo no lixo. E talvez eu comece tudo de novo para pagar caro por aquele sentimento de culpa que estou vivendo. Então, como não sei lidar com isso, recomeço tudo outra vez. Porque afinal de contas, não há como reparar aquele erro naquilo que eu já vinha fazendo. E aí a gente tende a jogar todo um resultado fora para começar tudo outra vez. Acontece que nesse ciclo da culpa, né? Então, quebrei a regra, não flexibilizei, me senti muito culpada, vou para um sentimento de punição e para me punir, como ainda mais, para ter aquela sensação terrível de quem exagerou, de quem jogou tudo para o lixo e precisa começar tudo outra vez. E isso me afasta cada vez mais do resultado que eu quero. Então, tem muita relação com o quanto a gente não merece, o quanto a gente não merece, né? Cair, levantar, sacode a poeira, seguir e nessa terminar a semana mais magra do que a gente começou. Não, eu não mereço. Afinal de contas, eu fui uma pessoa terrível, eu quebrei todas as regras, eu não consigo dar continuidade. Então, para de ser o vaso que quebrou e começa a ser sobre mim. Então, é quando a gente entra naquele lugar que eu falei para vocês no comecinho da live da criança que ela não olha para fora, ela olha para dentro. Então não é sobre o vaso, não é algo que quebrou, não é algo fora, é sobre mim. Eu não fui boa, eu não consigo reparar aquela dor, eu decepcionei a minha mãe, o meu pai, eu não sou amada, eu não sou merecedora daquele amor. Então, quando a gente comete um erro na dieta, quando a gente se coloca sob esse excesso de rigidez, quando a gente não sabe ter um olhar mais flexível sobre quebrar uma regra ou saber lidar com uma exceção, a gente se coloca exatamente nesse lugar. Então, não é sobre a comida, não é sobre a exceção, é sobre mim. Se eu não conseguir ter controle naquele momento, eu não sou uma pessoa digna do emagrecimento. Eu não sou merecedora de ter um resultado. Afinal de contas, eu sou uma pessoa terrível. Eu fiz algo horrível. Eu não consigo seguir as regras. Eu tenho um problema. A gente puxa tudo isso para mim. E aí eu poderia, nossa, gente, eu poderia dar horas aqui dessa live ainda dizendo que é exatamente essa sensação de culpa que gera em nós
um sentimento de agressão ao nosso próprio corpo, porque é desse lugar, é dessa somatização de culpas do eu não mereço, eu não sou boa, eu faço tudo errado, eu não consigo. É esse sentimento que acaba gerando em nós as somatizações. É tudo aquilo que eu vou somatizando em mim que vão gerar o excesso de peso como uma forma, como uma consequência de todas essas situações extremas de punição. Então, quanto mais peso eu ganho, pior é o meu sentimento em relação a mim mesma, é um castigo. E aí eu sou obrigada a olhar no espelho e lidar com aquilo como um castigo de tudo aquilo que eu fiz e não mereço algo bom. Não fosse só sobre isso, não é? Além do excesso de peso, esse excesso de culpa, esse excesso de somatizações vão gerar dentro de nós as famosas autoimunes, aonde o meu corpo começa a agredir o meu próprio corpo. Afinal de contas, eu preciso de um castigo, eu preciso me punir. Eu preciso segurar essa culpa aqui dentro de mim e fazer alguma coisa com ela, porque eu não sou uma boa pessoa. E como é que a gente sai dessa visão, não é mesmo? Porque se a culpa cabe a uma visão infantil da nossa não possibilidade de ação, não é? Naquela época, quando eu era criança, eu não podia fazer nada em relação a isso. Eu merecia um castigo a cada erro que eu fizesse. Então, se naquela época eu não podia fazer nada, a gente precisa entender que adultos não têm culpa. Adultos têm consequências. Adultos lidam com a responsabilidade das suas escolhas. E isso não quer dizer que eu precise carregar um erro, carregar uma culpa. Isso não quer dizer que isso deva ser tão pesado assim em cima de mim. Eu escolhi comer algo fora da dieta. Não foi um acidente, não foi algo que eu fiz sem intenção. Eu escolhi comer algo fora do meu plano. Eu escolhi quebrar aquela regra e cometer uma exceção. Só que assim como eu fiz isso por uma escolha minha, eu não vou me punir por isso. Eu vou assumir a responsabilidade de dizer: hoje comi um pouquinho mais, amanhã como um pouquinho menos. Então, o sentimento de culpa e da autopunição, eles precisam de algo que a gente chama de acolhimento e compaixão. É saber flexibilizar os erros, é saber o que acontece quando a gente sai um pouquinho da regra. É entender que o excesso de rigidez só leva a gente para um outro extremo. E quando eu domino isso, eu começo a entender que eu não lido mais com a culpa e nem com o peso da culpa, mas sim, eu lido com a consequência daquilo que eu escolhi. E se eu lido com a consequência daquilo que eu escolhi, fica muito mais fácil que eu entenda que depende de mim sair daquele lugar, que eu não preciso ficar esperando um castigo ou uma punição, que inclusive eu já cresci. E que agora eu assumo as minhas escolhas. Então, esse é um processo lindíssimo, sabe? Porque a gente vem de uma criação, eu não sei vocês, né, mas a gente vem de uma criação de muita rigidez. E não que isso não seja correto, mas o negócio é aprender a lidar com o erro, é aprender a se tornar flexível, é entender que um erro não define o caráter de ninguém, que comer um brigadeiro fora da dieta ou cometer um episódio, né, de exagero alimentar, porque você estava num casamento, porque você estava num evento, é entender que aquilo é um ponto dentro de uma semana, dentro de um mês, dentro de um ano de um processo e que aquilo não define e não tem poder para definir o resultado. Quando a gente entende que é um ponto, aquilo fica muito pequeno. E aí a gente tira isso que a gente chama de tirar o peso da culpa. Então eu pego aquilo, eu pego aquele fato, aquele dia, aquela refeição que eu não consegui controlar e eu deixo ela desse tamanho assim, ó. Eu deixo ela pequena, eu não vou dar uma grande proporção porque eu entendo que o emagrecimento é um projeto da minha vida.
Tudo bem se fosse um erro em 3 dias e eu só tenho 3 dias, mas eu tenho uma vida inteira. Então eu diminuo o peso da culpa quando eu entendo que não existe culpa, não existe certo ou errado. Existe simplesmente uma escolha ao qual eu vou lidar com a consequência dessa escolha. Então, mais importante que ensinar alguém a fazer uma dieta é ensinar essa pessoa a lidar com as flexibilizações dessa dieta. Mais importante que ensinar uma pessoa a comer salada é ensinar o que é que ela faz quando ela come um brigadeiro, o que que acontece quando ela come um brigadeiro. Mais importante do que a rigidez é entender como é que a gente pode lidar com as coisas quando elas saem do controle ou quando a gente tem um imprevisto. Afinal de contas, né? A gente fala que a gente tem duas certezas nessa vida. A primeira é que todo mundo vai morrer um dia. A segunda é que a vida é imprevisível. Você tá ali, começou uma dieta e de repente você tem eventos a semana inteira. E aí, como é que você vai lidar com isso? E se por acaso você der uma escorregada, como é que você sai desse lugar? Então, eu desejo que hoje, né? Hoje é segunda-feira, então é um ótimo dia para fazer esse exercício, para trocar a palavra culpa pela palavra responsabilidade, para deixar a culpa de lado e dizer: não é um erro, eu não sou criança, eu não mereço um castigo. Eu só lido com a consequência das minhas escolhas, que muitas vezes não foram as melhores escolhas, mas que a partir de agora eu tendo a olhar para isso com um pouco mais de acolhimento, de carinho e dizer, ok, essa escolha aqui não combina com aquilo que eu quero. Então, a partir de agora, eu mudo isso. Sem punições, sem compensações, sem jogar tudo para cima e começar de novo. Porque aí a gente troca o sentimento de culpa pelo sentimento de, nossa, de novo na estaca zero. E isso vai minando a nossa motivação. Mas esse é um assunto para uma outra live essa semana. Então, espero que vocês tenham olhado com um pouquinho mais de carinho e entendido da onde vem essa nossa relação com a culpa e que você olhe lá para trás e que você possa dizer para você mesma: caramba, eu cresci, né? Talvez agora, como adulta, eu tenha que lidar com as minhas escolhas e não mais ficar me punindo por elas, porque na verdade isso não vai levar a gente a lugar nenhum, não é mesmo? Então, desejo para você que você desenvolva, aprenda a desenvolver esse olhar, que você entenda que cada vez que você sente culpa, você tende a se punir e nessa punição você vai se afastar ainda mais do resultado que você quer chegar, por não se sentir merecedora desse resultado. Então, a culpa desperta dentro de nós o sentimento de não merecimento. E se eu sou não merecedora de ser tudo aquilo que eu quero, eu vou começar a sabotar os meus próprios resultados, como uma forma de castigo pela forma que eu me comportei. Esse é o problema da culpa. E isso é que faz com que o nosso problema dentro do emagrecimento não é sobre aquilo que a gente comeu, mas é como a gente se sentiu logo depois que a gente cometeu uma exceção. Então, fica aqui o convite, não é? Essa aqui é uma das aulas que a gente tem dentro da semana da virada de chave do emagrecimento. É uma sequência de lives que leva até ela. A semana da virada de chave é uma semana de mentoria, né? Onde eu abro um pouquinho da minha mentoria para ensinar todos esses conceitos do emagrecimento emocional. É muito legal participar da semana da virada de chave, porque você entra num grupo de WhatsApp e ali eu mando áudios do dia, trago reflexões, dou exercícios durante a semana. Então, a partir de hoje, ao meio-dia, a gente vai abrir inscrições para você entrar num grupo seleto que vai receber ali durante 15 dias a minha orientação num grupinho do WhatsApp. Esse grupo fica silenciado, só eu falo lá e trago novas reflexões sobre o seu processo. E quem sabe isso não é o que você estava precisando para realmente virar a chave do seu emagrecimento ainda esse ano, né, gente? Porque estamos aí chegando em maio, o ano já está andando. E aí, não é? Não espera chegar dezembro para você se perguntar o que é que você fez durante esse ano. Faz antes. E aí, em dezembro, a gente só comemora, tá bom? Um beijo para vocês. Um excelente dia e bora que bora!